E no meio de tudo isso, Gão, da onde essa é interessante, da onde que vem essa história de, eh eh, basicamente de Doutores da Alegria e de virar palhaço, conta um pedaço dessa. Eu não sei, cara, deve ter sido as pancada na cabeça. Eu não sei, cara, eu não sei, eu não Eu acho sei. Deve ter interessante que é um sido as pancada na paradoxo muito cabeça. interessante É. e é o lance da sua personalidade, né, que são coisas extremas, né, tem a luta, a agressividade, a rua, a violência, o aprendizado, o vai no tranco, e aí você tem o Doutores da Alegria, a suavidade, o toque delicado e o lance do palhaço, né. Aí eu Fala pra vou com gente sobre é esse um é um lado também. pouco é um pouco triste, assim, vai começar aquela história: "Veja só, história boba que eu tenho pra contar, e não vai querer acreditar, eu sou palhaço sem querer", cantando até música que é um clássico, clássico brasileiro, clássico nacional. É, realmente eu sou palhaço sem querer mesmo, assim, foi uma coisa muito engraçada, né, eu é triste mesmo, né, porque é uma coisa que até o filme O Palhaço, né, ele retrata muito isso, Uhum. o filme O Palhaço do Selton Mello que ele fala assim, é uma coisa assim que eu até eu lembro muito do meu curso de palhaço, né, que inclusive eu não terminei também, foi outra coisa que eu não terminei. Eh, mas, eu faço muitas pessoas rir, mas quem me faz rir, né. Então, o palhaço ele Uhum. começou assim meio que uma coisa que como jiu-jitsu também, assim, eu não escolhi, foi uma coisa que eu vi e falei: "Porra, tô fazendo". Que loucura, cara, que maluquice. Assim, foi em 2009. Eu estava treinado, meu, já tinha passado por tudo isso, já não tomava mais draga, né, não fazia mais nada, não baforava uma grama de cola, fazia nada. Nem grama não é nem Careta. grama, não é grama, não é nem em grama, é em litro, mas é porque era tanto que eu contava em quilo. Tô zoando, é brincadeira. Pior que não é brincadeira não, mas tudo bem, né, antes fosse. Mas não é, e o pior de tudo, tá chorando. Ai, deu até um suador aqui. Suador, rapaz. Então, eh, eu em 2009, eu já tinha parado com tudo isso, e aí eu estava treinando, eu tinha ganhado muitas competições em 2009, já tinha sido campeão nacional, já tinha sido campeão paulista, estava bem, assim, no jiu-jitsu mesmo, já tinha um reconhecimento ali na minha academia, na minha região, todo mundo me conhecia, tinha vários professores que me conheciam, mas eu ainda Uhum. era um faixa roxa, não era um profissional, ainda não ganhava dinheiro com aquilo, dava umas aulinhas ali, mas era só o suficiente para pagar um financiamento de uma motinho que eu tinha, que eu tenho até hoje, cara. Tenho essa motinha até hoje. Já tinha Uhum. 18, 19 anos, 19 anos, 19 anos. 19 pra 19, 19. E aí, eu estava treinando, eu tinha um patrocinador na época que estava falando que estava tudo certo pra eu ir para o mundial nos Estados Unidos. Era meu sonho na época ser campeão mundial, né, de ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu estava no meio do processo de aplicar para o meu visto para os Estados Unidos, de ir para os Estados Unidos, né, embaixada, aquele processo todo de o passaporte brasileiro, né, e novo. E aí, uma semana Uhum. antes de eu aplicar ali para tudo certo, eu estava num treino, eu torci meu joelho, estourei, tive uma ruptura completa do meu cruzado anterior, tive uma ruptura parcial do meu colateral lateral Uhum. e tive uma ruptura do meu menisco medial. Então, acabou. Aquele sonho de ser lutador tinha acabado ali, né, acabou. Uhum. Eu me vi de novo bebendo pra caralho, eu me vi de novo. Meu pai, tipo, chegava em casa do trabalho e olhava pra mim e falava: "Meu, o que que você tá fazendo, cara? Você estava lutando, você não", tipo, e eu com um monte de gente indo no apartamento que eu morava, um monte de gente se drogando, um monte de gente ali fumando maconha, e meu: "Meu, o que que você tá fazendo? Levanta, acorda, tu é lutador, meu, e agora é isso". E eu me vi com isso e eu não podia mais dar aula de jiu-jitsu, né, eu Uhum. eu já vivia um pouquinho, mas era a grana que eu ganhava era meio que só pra pagar, eh, o financiamento dessa motinho que eu tinha, né, na época. E um pouquinho de comidinha ali pra eu comer, Uhum. e
e eu já não estava conseguindo pagar esse financiamento. Então, na época, uma coisa que talvez eu tenha que levantar aqui pra demonstrar, mas é uma coisa bem engraçada. Tinha uma seleção, como eu estudava muito artes cênicas, já tinha feito isso, eu tinha ficado um tempo sem fazer, né, assim, desde criança e passei um período na adolescência sem Uhum. fazer, e aí nesses 19 anos, como eu não pude fazer jiu-jitsu, eu tinha uns amigos meus que gostavam muito de bagunçar comigo, né, e aí eles falaram: "Meu, vai ter uma seleção", tava eu e mais 3 amigos indo na minha casa, eu não vou citar o nome, a gente vou ter que falar, a gente estava fumando um baseadinho ali, aquela coisa de bem de moleque ali, fumando maconha mesmo, assim, não tô aqui Hum. incentivando ninguém a fumar maconha, tô aqui longe disso, eu sou um atleta, não faço uso de maconha, mas já fiz muito. Contando sua experiência Tô apenas, né. contando a minha experiência, não tô aqui incentivando ninguém, longe disso, não tô falando que você precisa passar por isso pra vencer na sua vida, não tô falando que você precisa sofrer, tem caminhos muito melhores, mas é o que a gente estava fazendo naquele momento, e eu não vou citar o nome deles, enfim, isso é que não vem ao caso. A gente estava lá e aí tinha uma seleção para o Hopi Hari, que é o maior parque temático do Brasil, né, uma seleção para atores. E aí eles estavam postaram vários atores, malabaristas, vários aquilos, e na época eu sabia jogar 3 malabaristas e 3 bolinhas ali, era perna de pau, artistas circenses e muita coisa, né, eu falei: "Meu, eu sou ator, velho, vou nessa aí", e era monstro, né, era pro Hopi Hari, eu sabia que era pra Hora do Horror. E aí, meu, eu estava com o meu joelho uma bola, eu não conseguia andar, eu andava mancando. E aí, beleza, né. Chegou na seleção, todo mundo no teatro, todo mundo na fila do putz, esqueci o nome do teatro, cara, um teatro lá na Zona Norte. Enfim, eu montei na motinha e fui. Dirigíamos lá, pilotamos a motinha até o Zona Norte, chegou lá, ele falou: "Meu", colocava uns 30 atores por vez em cima do palco, os diretores na arquibancada, né, na plateia, assistindo, e falava: "Beleza, agora, eh, vocês vão ter que assustar a gente aí, ou vocês vão ter que mostrar seu talento aí. A gente tem esses tipos de papéis", aí eles falaram, tinha artista circense, tinha isso, aquilo, tive gente que levou bolinhas de malabares, tinha gente que vai fazer. Aí Hum. eu vou mais ou menos, aqui eu vou ter que levantar, isso aqui vai ter que ser, eu sou o único cara que levantou no seu podcast. Aí eu estava com o joelho machucado, eu não, vou fazer sentado, né, eu sou Vai, ator, eu consigo fazer sentado. Aí, como eu levanta, estava pô, com o joelho mostra aí. machucado, não, eu tô meio gordinho, tô sem treinar, agora é lockdown, não vou mostrar essa barriga, não. Eh eh o meu joelho estava estourado, então eu não conseguia andar direito. Então, imagina, eu interpretei um monstro com a perna assim, né, gritando e mancando daquele jeito, né. E só que eles acharam que aquilo era falando: Uhum, "Nossa, hum. cara, esse cara, olha como ele manca perfeito, cara, olha que interpretação, parece que ele estourou o joelho". E era a realidade, né, nada mais do que a arte imita a vida, né, e a vida imita a arte. E aí, meu, saí de lá, passou meia hora que o diretor me ligou: "Puta, cara, tem um papel perfeito pra você vai fazer um monstro desse pico manco, o monstro é manco". Eu falei: "Cara, é perfeito pra mim, Uhum, cara". E aí foi 3 meses de espetáculo, foi a grana que me salvou, que eu conseguia pagar uhum, meu financiamento da moto, e foi a grana que eu consegui me bancar até eu conseguir operar, porque eu tive que ficar numa lista de uma fila de espera, dentro do lugar que eu operei, até que mencionar Instituto Vita, um lugar que é sem meu, tem um eles operam vários atletas de esporte amador, de esporte profissionais de graça, mas a maioria do amador eles uhum. operam de graça, fazendo toda a recuperação. Eu operei no Instituto Vita de graça, fiz a fisioterapia de graça, voltei a lutar graças ao Instituto Vita, né? Tudo isso foi de graça, então eu tenho que não posso deixar de agradecer o Instituto Vita. E aí Claro. voltei, e aí assim, voltei a treinar, e aí quando eu voltei a treinar, operei, depois demorou um ano, em 2010 eu fui terceiro no Paulista, quando eu voltei, assim, depois de 3 meses de fisioterapia, que pude lutar, e aí eu estava ali, né, foi mais ou menos isso aí que eu tenho mais coisa pra falar daí, pode continuar ou não? Ô, Cristião, Claro, vai embora. acho que aí eu já vou, acho que eu já vou
me mandar todas as perguntas que você tem, eu vou responder sem nem você ter perguntado, né. Eu falo tanto que é esse que é o problema. Enfim, aí Vai falando, vai eu embora. eu continuei, assim, fazendo aquilo, mas aquilo me deu uma dor de um, eh, sentido de perder, assim. Eu falei: "Meu, eu perdi o jiu-jitsu. Se isso acontecer Uhum, de novo, eu me machucar, eu vou me fuder de novo, eu vou me beber de novo, eu vou me fuder de novo, então eu não vou ser aceito, então eu preciso de outra uhum, coisa, eu preciso de não um curso, eu preciso de sabe, uma outra coisa que eu gosto de fazer". E aí o ator pra mim sempre foi uma uhum, coisa muito legal, né, então os 3 meses de meu, e o engraçado é que foi assim, eu e meus 3 amigos, né, nós 3 passamos, nós 4 passamos, então cada um tinha um papel. uhum, Então a gente ficou em cartaz, a gente ficou no espetáculo durante 3 meses juntos, então a gente ia para o espetáculo, voltava cansado, mas foi uma coisa surreal, assim, uma coisa que é uma irado. experiência que meu, eu gostaria de viver de novo, mesmo com o joelho estourado, eu gostaria de viver de novo, uma experiência que eu viveria de novo, assim, foi maravilhoso ser ator, e eu gosto muito do Uhum, entretenimento, né, de a coisa do arte, e é uma coisa que o jiu-jitsu te dá, e é uma jiu-jitsu e a arte cênica te dá, o palhaço te dá, né, que é o objetivo da arte é uhum, fazer o como que é? Não é ouvinte, como que é? Eu esqueci em português, é o cara que tá assistindo você, o telespectador. É você fazer o telespectador o espectador. espectador, né, fazer o espectador transcender. Esse é o objetivo da arte. E o jiu-jitsu faz isso. Muitas vezes o cara vendo a Uhum, luta ali, ele se sente que era ele, ele fala: "Não, faz isso". O cara vendo, ele tá se mexendo na luta, ele tá mexendo o corpo como se ele tá ali, ele tá transcendendo. E o teatro é isso, eu tenho isso, cara, eu preciso, isso é uma necessidade minha, eu tenho necessidade de fazer o público, fazer o ouvinte, fazer o telespectador, o espectador, fazer eles transcender. Isso é uma e isso me fez muito feliz. Então, a uhum, partir disso, tinha um dos atores ali, o Rafael Napoli, que na era ele é um dos mais, assim, eh, qualificados ali tinha várias pessoas, pessoas que tinham, meu, mestrado em artes cênicas, eu era um lutador de jiu-jitsu que estava, meu, uhum, ali no meio, né, eu era mais lutador de jiu-jitsu do que ator, porque eu não tinha qualificação de ator. Embora eu fosse bom, uhum, porque foram tipo, meu, eram muitas pessoas na seleção, mais de sei lá quantas. Eu passei, então, embora eu seja bom, passado no teste, era cabível para o papel, e, assim, eu não tinha uma qualificação para aquilo. Então, assim, eu falei: "Meu, era bom eu dar uma estudada", e uma coisa que não vai ser tão ruim para estudar, não envolve matemática, não vou ter aquele molequinho: "Meu, eu te protejo, me passa a cola, eu te protejo". Então eu não ia ter aquilo, eu já sabia que eu era adulto, não ia rolar alguém para passar a cola, então aí foi quando o Rafael Napoli tinha uhum, feito Doutores da Alegria, e aí tinha estudado lá, e ele falou comigo, e quando eu saí, um dos meus amigos me recomendou Doutores da Alegria, e eu me inscrevi pra fazer o teste, assim. Foi uma coisa assim, meio que eu falei: "Meu, vou fazer o teste", tá ligado. Tinha gente que viajava, é a melhor inclusive é uma das melhores escolas de palhaços do mundo. Claro que tem várias outras escolas, uhum, né, de palhaço ao redor do mundo, mas de escola de palhaço é uma das melhores do mundo, se não a melhor, né, que vem do Patch Adams, que é um cara que fez um trabalho de crianças no hospital, crianças com câncer, vem o Wellington Nogueira, que é o cara que trabalhou com Patch Adams nos Estados Unidos, veio para o Brasil e abriu Doutores da Alegria com esse intuito. Ele trabalhava nos hospitais e aí montou o curso de formação de jovens palhaços uhum, e para quem fazia o curso ganhava R$ 200 por mês para fazer o curso, porque era financiado também pelo MEC e tipo, é uma coisa irada. Então, tipo, na seleção eram selecionados uhum, 25 palhaços. Você tinha que se inscrever, mandar uma carta, mandei uma carta, mandei, fiz tudo. O Rafael Napoli me ajudava, me indicou. Eu tinha outro amigo meu, o Rafael Paz, que me ajudava também. O Rafael que me ajudava, me falava, meu, é mais ou menos assim o perfil que eles querem. Então a gente fez o processo ali de seleção deles durante uns 2 meses. Foram uma, em média, assim, quase 1.000 pessoas. E selecionaram 25 palhaços. uau, E eu fui um desses caras. uhum, E aí eu fui selecionado. E aí eu estudei, mas
assim, fiz 1 ano e pouco, assim, o curso era de 2 anos, eu não terminei o curso, porque eu tive que focar mais no jiu-jitsu, chegaram campeonatos, e aí lá era assim, se você tivesse muita falta, eles te cortavam. E aí eu não conseguia receber os €200 por mês, R$ 200 por mês, aí eu não pegava aqueles R$ 200 e chegou num ponto que eles falaram: "Meu, você vai ter que parar de curso", e aí também teve um problema que minha mãe teve depressão, eu tive que dar uma moral pra ela em casa, tinha os treinos, então foi uma coisa que eu não consegui ter tempo hábil pra terminar, mas assim, foi uma coisa que eu aprendi muito, e eu saí de lá, o grande intuito do curso era você descobrir seu palhaço, descobrir o seu palhaço, quem você era, Uhum. quais tipo de gags que você ia fazer, qual tipo de arte você ia fazer, como o seu palhaço ia fazer as pessoas transcender. E como eu não terminei, eu terminei sem descobrir meu palhaço. Eu não sabia que palhaço, quem eu era, eu não tinha um nome de Uhum. palhaço, eu não tinha o meu palhaço. E aí eu terminei sem saber quem era meu palhaço. Mas aí eu vou deixar você fazer uma pergunta, porque senão daí eu já vou matar mais umas 14 perguntas aí numa paulada só. Tá, 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 tá. Vai. Não, pra mim, o que eu acho interessante é porque eu sei da sua história, né, eu te conheço bem, então pra mim fica muito fácil meio que conectar esses lances. Eu acho que o que seria interessante agora, falando nessa linha do palhaço, é que você não Já vou teve deixar. Não, esse espera aí um palhaço segundo. final, Vou você não deixar achou por claro. falta da conclusão. Vou deixar claro que Vai. você não era um daqueles 3 meninos que fumavam maconha comigo. Então eu já vou deixar claro aqui, se já eu não ia comentar que você me conhece, mas já vou deixar aqui claro que você não era um desses 3 meninos que estava lá comigo. Você nem tem experiência como ator, então você não fez esse trabalho. Então já deixa claro aqui. Pode continuar sua pergunta aí. Desculpa aí, amigo. Então, voltando ao ponto principal e obrigado pela passada de pano. Vou deixar claro. Eh, o fato de você não ter terminado isso aí, e não ter achado esse palhaço que você falou, e aí mais pra frente você acabou indo pra Europa, né, você foi, eh, viver na Europa e também fez muito desses trabalhos de arte de rua e o palhaço de rua, na Europa. Foi nas ruas que você achou esse palhaço? Não. A rua me fez achar o palhaço. Eu achei o palhaço dentro do Hugo. O achei eu descobri o palhaço dentro do Hugo, eu descobri o meu personagem, o personagem que eu criei, mas a rua que me fez descobrir. Na verdade foi meio que a fome, assim, foi meio que a fome que me fez descobrir, assim. Enfim, eu estava no Brasil nessa época, fiz esse curso do palhaço, aí, meu, fiz o curso, aí não consegui terminar, e aí eu senti uma coisa, assim, do Brasil, assim, um meio que eu senti que o Brasil ele te qualifica. É uma coisa que eu gosto de falar bastante, assim. O Brasil ele te qualifica, mas não te possibilita. Ele te qualifica para fazer o trabalho, Uhum, mas não te possibilita fazer. Ele não te dá oportunidade. Ele te qualifica. Você pode uhum, fazer uma USP, porra, uhum, uma das melhores faculdades do mundo. Mas você faz USP, tu vai passar fome, irmão. Tem engenheiro no Brasil agora é Uber. Então o Brasil é uma coisa que ele te qualifica, mas ele não te possibilita. Então eu ganhava campeonato, eu uhum. batia em cara que era lutador de MMA profissional, que estava ganhando rios de dinheiro no UFC e eu não tinha gasolina pra colocar na minha moto, cara.